Você já parou para pensar que, enquanto você diz que confia em Deus, a sua insônia e o seu aperto no peito estão gritando exatamente o contrário? É forte, eu sei, mas precisamos ser honestos. Será que você realmente entregou seus problemas nas mãos do Criador? Ou está apenas tentando enganar a si mesmo com palavras vazias enquanto o medo devora sua paz durante a noite? A verdade que ninguém te conta é que o medo é um ídolo disfarçado de preocupação prudente. Ele te escraviza, rouba seu sono e te faz acreditar que o amanhã é um monstro faminto, quando na verdade o amanhã pertence a alguém que já venceu o mundo. Neste momento, eu te convido a descer do trono da sua própria vida. Pare de tentar controlar o que é incontrolável. O medo floresce no escuro da incerteza, mas ele morre quando é exposto à luz da verdade. Você está exausto porque está carregando um peso que não foi projetado para os seus ombros. Deus não te chamou para ser o arquiteto do seu destino. Ele te chamou para ser o filho que confia no Pai. A ansiedade que trava a sua respiração agora não é um sinal de que as coisas vão dar errado. É o sinal de que você parou de descansar nas promessas e começou a confiar na sua própria força limitada. Hoje, essa corrente vai ser quebrada. Não vamos apenas falar de fé, vamos exercê-la no campo de batalha da sua mente. Se o medo te diz que você vai afundar, a promessa diz que as águas não te submergirão. Se a dúvida diz que o recurso acabou, a palavra diz que o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Prepare o seu coração, porque o que vamos declarar aqui vai confrontar cada mentira que o inimigo soprou no seu ouvido nesta semana. Entregar não é um gesto de desistência, é um gesto de inteligência espiritual. O mundo te ensinou que quem não se preocupa não se importa, mas o reino de Deus te diz que quem se preocupa demais está tentando roubar o lugar do juiz e do provedor. Imagine agora que você está segurando rédeas pesadas, com as mãos sangrando de tanto tentar direcionar cavalos que você não consegue domar. O cansaço que você sente hoje é o resultado direto de tentar fazer o trabalho de Deus. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono das portas, e Ele é o dono do seu amanhã. Por que você ainda insiste em manter as mãos fechadas sobre esse problema que você sabe que não pode resolver? Neste momento, em espírito, eu quero que você visualize cada um dos seus medos. O medo da escassez, o medo da doença, o medo da solidão ou do fracasso. E comece a abrir os dedos, um por um. Sinta o peso saindo das suas costas. Quando você solta, você dá espaço para que a mão de Deus comece a operar. Milagres não acontecem onde existe controle humano absoluto. Eles florescem onde existe dependência total. A sua paz não vai vir quando o problema for resolvido. Ela vai vir quando você decidir que, independentemente do que aconteça, o seu descanso está firmado na rocha que não se abala. Não aceite mais a mentira de que você está sozinho nessa tempestade. O barco pode balançar, as ondas podem rugir, mas o Mestre está a bordo. E se ele está em silêncio, é porque ele confia na autoridade que já deu a você, ou porque ele está testando a sua capacidade de dormir no meio do caos, assim como ele fez. Descansar é o nível mais alto da fé. É olhar para o gigante e, em vez de procurar uma pedra, decidir sentar-se à mesa que Deus preparou para você na presença dos seus inimigos. O banquete está servido, mas você está ocupado demais vigiando a porta. Solte as rédeas agora. O medo se alimenta de "e se? E se eu perder o emprego? E se a doença voltar? E se nada der certo?" Mas a fé se alimenta do "ele disse". Existe uma diferença brutal entre o que os seus olhos veem e o que a sua fé professa. O medo é um mestre em criar cenários fictícios de tragédia, mas as promessas de Deus são documentos registrados no céu com o sangue do Cordeiro. Quando você troca o seu "e se" pelo "está escrito", a atmosfera ao seu redor muda. Você não está mais flutuando em incertezas. Você está pisando em solo firme. A Bíblia não é um livro de sugestões. É um testamento de direitos que você possui como filho. Deus prometeu que nunca te deixaria e nunca te abandonaria. Ele prometeu que a paz dele, que excede todo o entendimento, guardaria o seu coração. Entenda, a paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Se você está esperando tudo se acalmar para descansar, você nunca terá paz. O verdadeiro descanso de Deus acontece no olho do furacão. É aquela calma sobrenatural que faz as pessoas olharem para você e não entenderem como você ainda está de pé.
Você está de pé porque não está se segurando em fios de esperança humana, mas sim na palavra daquele que sustenta o universo com o poder de sua voz. Agora, eu quero que você tome uma atitude profética de entrega aqui comigo. O medo odeia a exposição e a unidade. Quando você coloca para fora o que te aflige, você tira o poder do inimigo sobre a sua mente. Por isso, escreva agora mesmo nos comentários: eu solto o controle e descanso nas promessas. Ao digitar essas palavras, visualize-se entregando esse fardo pesado nas mãos de Jesus. Não guarde esse vídeo só para você. Se você conhece alguém que não dorme por causa da ansiedade, clique no botão de compartilhar. Vamos inundar as redes com fé e esmagar o medo juntos. Muitas vezes, o nosso medo aumenta porque confundimos o silêncio de Deus com a sua indiferença. Você ora, entrega, mas parece que o céu virou bronze e nada acontece. É aqui que muitos desistem e pegam o fardo de volta. Mas escute bem, o silêncio de Deus é muitas vezes o período de maior atividade nos bastidores do mundo espiritual. Enquanto você descansa, Deus está movendo corações que você não conhece, abrindo portas que você nem sabia que existiam e removendo impedimentos que você nem percebeu que estavam lá. O descanso não é passividade, é a maior prova de confiança que você pode dar ao Pai. Imagine um agricultor que planta a semente. Depois de plantar, ele não fica cavando a terra a cada 5 minutos para ver se a semente está crescendo. Se ele fizer isso, ele mata a planta. Ele simplesmente descansa e confia no processo invisível da vida que acontece debaixo da terra. Com as promessas de Deus é a mesma coisa. Se você já orou e já entregou, ficar desesperado tentando dar uma ajudinha para Deus é o mesmo que cavar a terra e sufocar o seu milagre. O seu desespero é um sinal de que você ainda acha que o resultado depende do seu esforço, e não da fidelidade daquele que prometeu. Hoje, Deus está te chamando para um novo nível de maturidade. Ele quer que você aprenda a desfrutar do travesseiro mesmo quando as contas estão vencidas ou quando o diagnóstico não foi o esperado. Não porque você é inconsequente, mas porque você conhece o caráter do seu pai. Ele nunca chegou atrasado. Ele nunca falhou com um filho que se refugiou nele. O medo te diz: faça alguma coisa agora. A fé te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escolha o silêncio da confiança em vez do barulho do desespero. Deus está trabalhando no seu silêncio. O medo é um terrorista psicológico. Ele não ataca apenas os seus fatos. Ele ataca a sua imaginação. Ele projeta filmes de terror sobre o seu futuro e te obriga a assistir em looping, até que seu corpo sinta a dor de algo que nem aconteceu. Mas a palavra de Deus nos dá uma arma poderosa: o capacete da salvação e a renovação da mente. Você não é obrigado a aceitar todo pensamento que bate à porta da sua consciência. Se um pensamento não traz paz, se ele não está alinhado com o que Deus disse a seu respeito, por que você o hospeda e ainda serve um café para ele? Mudar o foco é uma questão de sobrevivência espiritual. A Bíblia diz para pensarmos em tudo o que é puro, justo e de boa fama. Isso não é pensamento positivo barato. É estratégia de guerra. Quando o medo sussurrar que está tudo acabado, você deve responder em voz alta: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. A sua mente deve ser um território ocupado pelas promessas. Se o inimigo tentar plantar o joio da dúvida, ele não deve encontrar solo fértil, mas sim um coração blindado pela verdade. O medo precisa do seu consentimento para florescer. Retire o seu sim das mentiras das trevas. Lembre-se, o que você alimenta, cresce. O que você ignora, morre de fome. Pare de alimentar seus medos pesquisando tragédias ou ouvindo vozes que só trazem incredulidade. Comece a alimentar a sua fé com os testemunhos de quem já passou pelo fogo e saiu sem cheiro de fumaça. Deus está levantando uma guarda ao redor dos seus pensamentos hoje. Você vai começar a sentir uma leveza mental que não vem de remédios ou de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que o general de guerra está montando guarda na porta do seu coração. O medo perde o acesso quando a verdade assume o controle. Muitos cristãos vivem como se fossem mendigos de paz, implorando para que o medo os deixe em algum momento. Mas a verdade bíblica é que você não precisa implorar por algo que já lhe foi dado por herança. Jesus não disse: eu tentarei te dar a paz. Ele disse: a minha paz vos dou. É um presente, um documento assinado, uma posse legal.
O medo é um invasor, um grileiro espiritual que tenta ocupar uma terra que não pertence a ele. Quando você entende a sua autoridade em Cristo, você para de negociar com a ansiedade e começa a dar ordens a ela. O medo tem que se dobrar ao nome que está acima de todo nome. A promessa de Deus é que Ele te deu um espírito de poder, de amor e de moderação, e não de covardia. Se você sente que o medo paralisou os seus pés, entenda que essa paralisia não vem do céu. Deus é aquele que alarga os teus passos para que os teus tornozelos não vacilem. Descansar nas promessas é também um ato de guerra. É dizer ao inferno: você pode fazer o barulho que quiser, mas o meu rei está no trono, e eu estou sentado com ele em lugares celestiais. Você não luta por vitória, você luta da vitória. Essa mudança de perspectiva é o que destrói as correntes da insônia e do pavor noturno. Ninguém vence uma guerra sozinho, e a sua vitória pode ser o combustível para a vitória de outra pessoa que está assistindo agora. O medo adora o isolamento, mas ele foge quando encontra uma igreja unida. Por isso eu quero que você faça algo poderoso agora. Escreva o nome de uma pessoa que você sabe que está passando por um momento de grande ansiedade ou medo nos comentários. Vamos formar um exército de intercessores agora mesmo. Ao digitar o nome dela, você está dizendo ao mundo espiritual que está levantando um escudo sobre essa vida. E não esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo, para que esta oração alcance mais corações que estão gritando por socorro no dia de hoje. O medo é um mentiroso que sofre de amnésia seletiva. Ele quer que você foque apenas no deserto que está atravessando hoje, fazendo você esquecer de todas as vezes que Deus abriu o Mar Vermelho na sua vida lá atrás. Pare um pouco e olhe para o seu passado. Quantas vezes você achou que era o fim? Quantas noites você chorou achando que não haveria amanhã? E, no entanto, o sol nasceu. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele não investiu o sangue do seu próprio filho na sua vida para te deixar perecer nas mãos de um problema temporário. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade. O que Ele fez ontem, Ele é poderoso para fazer hoje e muito mais no amanhã. Descansar nas promessas significa construir um memorial no seu coração. Cada livramento que você recebeu, cada porta que se abriu do nada, cada vez que o pão não faltou na mesa, tudo isso são provas documentais de que o seu provedor é fiel. O medo tenta pintar Deus como um pai negligente, mas a Bíblia o descreve como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se ele cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com uma glória que nem Salomão teve, por que você acredita na mentira de que ele esqueceu o seu endereço? Você é a coroa da criação dele. Quando você traz à memória as vitórias passadas, o medo perde o argumento. Ele diz: desta vez você cai. E você responde: o Deus que me livrou da garra do urso e do leão é o mesmo que me livrará deste gigante. O descanso vem dessa constatação lógica e espiritual. Deus não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se Ele foi fiel na vida dos seus antepassados e foi fiel na sua vida até este segundo, a ansiedade se torna uma ofensa à integridade de Deus. Descanse no histórico impecável daquele que nunca perdeu uma batalha. O medo não adoece apenas o espírito, ele consome o seu corpo. A ciência chama de estresse e psicossomatização, mas a Bíblia já dizia há milênios que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Quando você vive em estado de alerta constante, o seu corpo paga a conta. Deus não te criou para viver no modo de sobrevivência. Ele te desenhou para viver no modo de adoração. Muitas das dores que você sente hoje, esse aperto no peito, essa tensão nos ombros, esse cansaço que o sono não cura, são reflexos de uma alma que se esqueceu de como é ser cuidada por um pai amoroso. Descansar nas promessas é uma decisão de saúde pública e espiritual. Quando você decide confiar, você está dando ordem ao seu sistema nervoso para se acalmar. Você está dizendo às suas células: podem relaxar, o dono da vida está no controle. Existe uma cura profunda que acontece quando paramos de lutar contra fantasmas. A paz de Deus funciona como um bálsamo que percorre cada articulação, cada músculo e cada pensamento. Não é apenas sobre se sentir bem, é sobre ser restaurado. O Senhor quer te devolver o brilho nos olhos e o vigor nos passos que o medo tentou roubar. A promessa de Jesus em Mateus capítulo 11 é clara:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note que ele não disse que mudaria a sua agenda primeiro. Ele disse que te daria alívio. O descanso começa de dentro para fora. Talvez a sua situação externa ainda não tenha mudado, mas se o seu interior for preenchido pela certeza da presença dele, o mundo pode estar desabando e você estará firme. Receba agora essa infusão de vida. Deixe que o descanso do Altíssimo seja a terapia que a sua mente e o seu corpo tanto precisam hoje. Chegamos a um ponto onde a atmosfera já não é mais de medo, mas de expectativa santa. Você percebe a diferença? Quando paramos de dar voz ao problema e começamos a dar glória à solução, o peso desaparece. O descanso nas promessas de Deus é como um selo de propriedade. O inimigo olha para você e vê que você não está mais disponível para as sugestões de pânico dele. Você agora é território ocupado pela paz. Essa paz não é lógica. Ela não faz sentido para quem olha de fora. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Ela é o sinal de que você já venceu a guerra no lugar mais importante de todos, dentro de você. Viver nas promessas significa que você pode olhar para o futuro sem o filtro do pavor. O que antes parecia um beco sem saída, agora é visto como uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. As promessas são como lâmpadas para os nossos pés. Elas não iluminam o caminho todo de uma vez, mas mostram exatamente onde você deve pisar no próximo segundo. E se Deus é quem guia os seus passos, por que você teria medo de onde vai chegar? O destino de quem confia no Senhor é sempre um lugar de abundância, mesmo que o caminho passe por um vale de sombras. Estamos quase terminando este momento de clamor, mas a corrente não pode parar aqui. A paz que você está sentindo agora é um presente que deve ser multiplicado. Se esta oração está falando diretamente ao seu coração e você sente que o fardo finalmente caiu, eu quero que você cele esse momento. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque este é um lugar de refúgio e não queremos que você perca os nossos próximos encontros com Deus. E como um ato final de fé, comente aqui embaixo: o meu amanhã está nas mãos de Deus. Ao fazer isso, você está declarando publicamente que o medo perdeu a jurisdição sobre a sua vida. Junte-se a esta família de fé. Agora, respire fundo. Sinta a diferença no seu espírito. Você entrou aqui carregando o mundo nas costas e está saindo sustentado pelas mãos daquele que criou as galáxias. A oração não mudou apenas as suas palavras, ela mudou a sua posição. Você não está mais debaixo das circunstâncias, você está acima delas, sentado com Cristo. A partir de hoje, o seu sono será doce. Quando você encostar a cabeça no travesseiro, não será para lutar contra pensamentos de derrota, mas para desfrutar do descanso de quem sabe que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você descansa, ele restaura. Eu profetizo que toda raiz de ansiedade que tentou se entranhar na sua alma está sendo seca agora, pelo poder da autoridade de Jesus. Que a partir deste minuto, você tenha discernimento para identificar cada mentira do medo e coragem para calá-la com a verdade da palavra. Que a sua casa seja inundada por uma atmosfera de tranquilidade que deixará as pessoas ao seu redor maravilhadas. Eles perguntarão: como você consegue ficar tão calmo diante de tudo isso? E você terá o testemunho mais poderoso de todos para dar. Eu aprendi que as promessas de Deus são mais reais do que os meus problemas. Vá em paz. Caminhe com a cabeça erguida. O medo foi vencido. As correntes foram quebradas e o descanso de Deus agora é a sua morada. Lembre-se, o deserto é apenas uma passagem, mas a promessa é o seu destino final. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê, hoje e para todo o sempre, a paz que excede todo o entendimento. Amém. E graças a Deus.